No Brasil colônia, ostentar riqueza era proibido. Nas roupas, nada de tecidos nobres ou ricos bordados. Nas casas, muita simplicidade. Tudo isso mudou com a chegada da corte. O luxo nas festas, os gastos descontrolados, a troca de favores, a burocracia aliada à corrupção tinham exemplos que vinham de cima, do trono e dos fidalgos que cercavam a monarquia aqui instalada. Historiadores descobriram que tesouros começaram a sumir sem explicação já na viagem da corte de Portugal para o Brasil. Os reis não se movem. Então, só essa mudança de capital já gerou um processo de pouca fiscalização evidente. No caso, por exemplo, dos livros da Real Biblioteca, nós sabemos porque existe uma relação dos livros que teriam partido de Portugal, seriam, na verdade, em torno de não só 60 mil livros, mas 60 mil peças, e nós só encontramos 20 mil. Quer dizer, então, nesse processo de viagem, a viagem foi muito longa e muito foi perdido. Ao lado do Paço, na Praça 15, centro do Rio, foi instalada a Alxaria Real, uma espécie de almoxarifado. Uma grande despensa com tudo que era consumido pela família real e os seus empregados. Eram 620 aves e 90 dúzias de ovos por dia, segundo o relatório da época. Quando faltou galinha, veio o decreto que transformou estas aves em propriedades reais. Era uma corte cheia de dívidas e com uma extensa folha de pagamento. Cerca de 2.000 funcionários, 200 médicos, 700 padres. Um dos religiosos com alto salário ganhava só para receber as confissões da rainha Dona Maria a Louca, que vivia trancada num quarto. É claro que os gastos exorbitantes despertavam comentários. As falhas nesta estrutura, neste grupo dos homens de confiança do príncipe regente, causaram lentidão em tudo que dependia do governo. Espalharam a prática de comissões entre os funcionários públicos. Esta parte do centro do Rio era chamada de Praça do Comércio. Aqui ficava a alfândega. Os funcionários da corte, responsáveis pela liberação de mercadorias estrangeiras e pelas autorizações de ordens de pagamento, criavam várias barreiras burocráticas nestes processos. E essas barreiras só desapareciam depois que eles recebiam as propinas. Taxas que, segundo cronistas da época, chegavam a 20% do valor total envolvido no negócio. Práticas que hoje chamamos de suborno, corrupção, tinham outros nomes, muito bem aceitos pela sociedade naquela época. Coisa que era uma pensão, né? Um tipo de uma cesta básica que o rei fornecia para os nobres, né? Para quem ele quisesse fazer mercê. Mas os aristocratas, né, não trabalhavam, os nobres não trabalhavam. Então eles recebiam, tinha uma pensão, dois tipos de cestas, né? Uma mais sofisticada, uma menos. Mas as pessoas recebiam diariamente uma ração que continha lá frangos, queijo, né, o vinho, azeite em uma e na outra um pouco menos e tal. Porque, na verdade, o rei era tido como o pai do povo, né? Uma visão assistencialista, uma concepção patriarcal. A tarefa de cobrar impostos era delegada pela monarquia a particulares, geralmente comerciantes. Nas cidades, a 10ª urbana. No interior, o dízimo nas estradas. As concessões para recolher estas taxas eram arrematadas em leilões. Então, a cada passagem,
cobrava-se o imposto. O dinheiro arrecadado, 2/3 ficava com esses senhores e 1/3 voltava para a corte. O rápido enriquecimento inspirava os versos do povo. Quem furta pouco é ladrão, quem furta muito é barão. Quem furta e esconde, passa de barão a visconde. E assim sobravam mais moedas de ouro para a fatia que ia direto para o príncipe regente. Na época, o chamado Real Bolsinho. Isso mesmo. Vários imóveis passaram por um processo de apropriação. Antes da chegada da corte, eram de particulares, como este sobrado no centro do Rio. O proprietário do imóvel era o capitão Mor, João Marcos Vieira. Ele teve que vender a casa onde vivia com a família, porque a partir de maio de 1808 começou a funcionar aqui a Casa da Suplicação, o tribunal mais importante do país. Mas o pagamento só foi feito em 1826, quando o neto do capitão recebeu, com 18 anos de atraso, os 27 contos de réis prometidos pelo governo de Dom João.